como é que vocês estão? Estão tudo bem aí com vocês? Aposentado, pensionista, você que nos segue, muito obrigado pela resposta que vocês têm dado ao nosso canal. Muito obrigado, tá bom? Eu tenho uma pergunta para fazer para você, você que está me acompanhando, está vendo esse vídeo. Por que o governo conseguiu dar ganho real para os professores, mas ignorou completamente os aposentados que ganham acima do mínimo? Essa resposta pode explicar, a resposta que eu vou dar aqui nesse vídeo, pode explicar muita coisa sobre o que está acontecendo com o seu benefício. E atenção, aposentado e pensionista, você que recebe acima do salário mínimo. O que eu vou te explicar agora te afeta diretamente e muita gente ainda não percebeu a gravidade disso. O governo federal editou uma medida provisória publicada no Diário Oficial da União que já está valendo como lei. E como toda medida provisória, ela tem efeito imediato, embora ainda precise ser analisada pelo governo, pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Mas o problema não é a medida em si, o problema é quem ficou fora dela. Essa medida provisória concedeu reajuste aos professores, elevando o índice de 3,9 para 5,4, garantindo o ganho real acima da inflação. E antes que alguém distorça o que eu estou dizendo, ninguém aqui é contra professor. Muito pelo contrário, a valorização deles é muito justa. Mas a pergunta é outra, tá? Por que esse mesmo ganho real não foi estendido para os aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo? Porque o índice usado como base é o mesmo, o INPC. A inflação atingiu todo mundo, mas o tratamento foi diferente. E é aqui que começa um problema sério. O aposentado e o pensionista perderam o poder de compra mais uma vez. Enquanto uma categoria recebeu correção com ganho real, a outra, que já sofre com medicamentos caros, plano de saúde, alimentação e aluguel, recebeu apenas o reajuste mínimo, insuficiente para cobrir a inflação real do dia a dia. Isso não é coincidência. Estamos entrando em um ano eleitoral e os governos, historicamente, tomam decisões olhando para quem eles acreditam que vota e quem eles acham que não faz diferença eleitoral. O aposentado, infelizmente, sempre foi tratado como alguém sem força política, como se ele não votasse, como se não tivesse memória, como se não tivesse voz. Só que essa visão está muito errada. Em 2022, os aposentados compareceram às urnas. E em 2026, podem comparecer até em número ainda maior do que esse. E aqui vai um recado respeitoso e direto para você, tá? Que tem mais de 70. Você pode não ser obrigado mais a votar, mas você tem direito de votar. E esse direito é uma das poucas ferramentas que ainda restam para mudar esse cenário. O que acontece? Você que é aposentado, você que é pensionista, né? Tem uma idade assim como eu tenho. Nós já passamos por tudo. Já passamos por várias coisas, vários governos aí. É muito mais difícil influenciar um aposentado, um idoso, um pensionista, que já passou por vários governos aí, esquerda, direita, meio, centro, vários governos por aí, do que influenciar, por exemplo, um jovem, um adolescente de 17 anos. O que você acha que é mais fácil de enganar? O político. Claro que é mais fácil de enganar o adolescente, quem está começando, o jovem, porque não conhece, não tem referências lá de trás, mas a gente tem. Por isso que o nosso voto é precioso. Por isso que o governo, ele quer de qualquer maneira atenuar a nossa votação, atenuar, botando, não, você já tem mais de 70, vai lá votar não. Não vai, deixa isso para lá, já votou muito, né? Por quê? Porque ele quer voto daqueles que fazem diferença, que é justamente dos adolescentes, justamente dos jovens, aqueles aí até 25, 26 anos,
que não tem nenhum parâmetro para dizer se aquilo ali é bom, aquele governo é bom ou não, né? Então, atualizar o título, participar, se manifestar dentro da lei, isso não é radicalismo, isso é cidadania. Porque decisões como esta mostram uma realidade dura. Quando chega a hora de dividir recursos, o aposentado fica sempre o último, quando não é esquecido. E não é só isso. Milhares de aposentados que ganhavam pouco acima do mínimo foram empurrados na prática para dentro do salário mínimo. Isso achatou benefícios, anulou contribuições maiores feitas ao longo da vida e criou uma igualação forçada, que muitos especialistas consideram, no mínimo, questionável do ponto de vista constitucional. Mais do que números, isso aí é um de respeito. É um golpe silencioso contra quem mais precisa de estabilidade financeira para cuidar da saúde e sobreviver com um mínimo de dignidade. E eu faço uma pergunta honesta para você que está me assistindo. Isso é justo? Você acha que é? Diga. Se você acha que não é, também diga. Aqui não se trata de atacar governo A ou governo B, esquerda, direita ou centro, mas de exigir coerência, justiça e respeito com mais de 12 milhões de brasileiros que contribuíram a vida inteira e hoje são tratados como despesa e não como cidadãos. Ignorar isso agora é aceitar que continue acontecendo depois. E aceitar o silêncio, eu vou dizer para você, também é uma escolha. Não silencie. O modo de você contornar tudo isso é a resposta nas urnas. Cabe a gente fazer isso, porque a gente, infelizmente, o aposentado, o pensionista, não tem voz. A gente não tem ninguém para lá no Senado, lá no Congresso, ir a favor da gente. Infelizmente, a gente não tem. Os favorecimentos, as vozes são pontuais. Elas ecoam dentro de uma caverna imensa que é o governo. E ninguém ouve. Somente assim, de vez em quando, ouve alguma coisa. Como, por exemplo, aí faz uma CPMI, que aí a gente não sabe do que vai ocorrer disso aí, se vai favorecer a gente em alguma coisa. Mas o único modo de você contornar essas coisas é votando. E votando certo. Votando em quem vai beneficiar, vai melhorar a sua vida. Pense bem antes de votar. Reflita. A votação, as eleições estão aí às portas. Preste bem atenção em quem está falando. Compare o discurso de hoje com o discurso anterior. O que aquele deputado, aquele senador falava lá? O que aquele candidato a presidente está falando no passado e está falando agora? Mudou o discurso causuístico, o discurso dele, de acordo com as posições que ele está tomando ou não? Ele vai beneficiar você? Então pense, tá? Pense muito nisso, para você não votar errado. E depois não adianta reclamar. Tá bom? Meu amigo, minha amiga, você é aposentado, Deus te abençoe. A gente tem que orar muito para que um dia a nossa vida melhore. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá o seu joinha, dá o seu like aqui, para esse canal crescer a cada dia e a cada dia trabalhar em prol de você. Tá bom? Fique com Deus. Deus te abençoe.